Então, bom dia. Vamos dar aqui continuidade ao livro, à leitura do livro, né, para o Mestre em Nós, do Daniel Burker. Vamos iniciar com um verso, né, que a Cristina vai trazer para nós, e depois a Nina vai fazer a leitura. Nós estamos na página 15, né, começando no primeiro parágrafo, né, que vem logo depois de um quadro, né, que o Daniel fez aí. Fé, esperança, amor. Desesperadamente desamparada, a alma é entregue à própria sorte. O amor nos reúne, nos traz fé, e nossa esperança nos traz calor e consciência. A alma humana como vivendo entre fé, esperança e amor. Fé na fonte, esperança no futuro, amorosa no aqui e agora. Nós vencemos nosso egoísmo. O autor é Adrian Beckman, não sei se vai dar para ver o livro. Uhum. Ele é Daniel Vilar. holandês, é sociólogo, consultor. Depois eu coloco Uhum. no grupo. Deixa eu... Você conseguiu aí, agora que eu vi que uma pessoa queria entrar, você conseguiu. Ah, conseguiu. Tá. Obrigado. Olá, Mara, bom dia. Bom Oi, dia, Mara. bom dia. Então, acho que Nina pode começar, por favor? Você vai fazer a leitura, né? Sim, bom dia. Então, a gente tinha uma tabela que trazia todo o processo, né? A mecanização dos processos, a racionalização dos processos, a virtualização dos processos, a realidade da inteligência artificial. E agora a gente vai começar a ler aqui. Faço um convite ao leitor para complementar essa lista e se for o caso, levando-a em conta, fazer a seguinte reflexão como lição de casa: quais foram os desafios que a alma humana teve de enfrentar perante os diferentes saltos tecnológicos? Minha reflexão levou-se a essas conclusões. 1. Em 250 anos, tivemos 3 revoluções industriais. A 1765, a, de 1765 a 1870, a mecanização dos processos foi 105 anos. B, de 1870 a 1970, a racionalização dos processos, 100 anos. C, de 1970 a 2016, a virtualização dos processos, 46 anos. D, de 2016 a hoje, com o advento da IA, estamos no limiar de uma quarta revolução. É fácil perceber que as datas mostram uma aceleração do intervalo de tempo entre uma revolução e a próxima. 2. O aquecimento global foi descoberto em 1859 e em 1896 já era relacionado por cientistas com a emissão de CO2. Em 1957, cientistas soam o alarme, mas o problema não é reconhecido pela indústria nem pelo grande público. Muitos negacionistas têm plena consciência dos problemas, mas o interesse pelo lucro é maior.
é uma imoralidade. 3. A televisão destrói a fantasia. Lendo um livro ou ouvindo uma história, o meu cérebro cria imagens. A televisão oferece-as de graça e minha fantasia fica atrofiada, obstruindo o desenvolvimento do pensar imaginativo, necessário para a futura evolução da humanidade. 4. As fake news destroem a percepção da realidade e inviabilizam a confiança. Sem confiança, a convivência positiva não pode progredir. Sem convivência positiva, a verdadeira democracia não pode florescer e se sustentar. 5. Para os jovens, os videogames podem viciar e gerar excesso de peso e obesidade, riscos para a saúde, problemas de atenção e hiperatividade, agressividade e comportamento antissocial, depressão e medo, intimidação a colegas, bullying, e perda da sensibilidade dos sentimentos. 6. O medo é o sentimento mais importante nas culturas modernas. Ele domina os seres humanos nas várias camadas da consciência. Nos dias atuais, é a causa principal da depressão e de outras doenças mentais. PlayStation, né, agora é 7. PlayStations 1, 2, 3, 4, 5. 5 tecnologias em 28 anos indicam que com videogames se ganha muito dinheiro. Para mim, é um claro exemplo de imoralidade de seus criadores, que têm plena consciência dos problemas causados. Eles têm uma clara desculpa. Se eu não fizer, outro o fará. Então é melhor que eu faça. 8. A partir de 1950, a poluição do meio ambiente acelera e caminha a passos largos em direção à desertificação da Terra. 9. Os dirigentes das grandes empresas poluidoras dizem estar com as mãos amarradas para tomar decisões em favor do meio ambiente, porque exigem mudanças que custam dinheiro. Pois as grandes companhias são sociedades anônimas cujos acionistas, pulverizados ou não, exigem lucros máximos de seus investimentos. Caso um CEO não satisfaça a gana dos acionistas, ele é simplesmente substituído por outro que concorda. Chegamos à conclusão de que o único caminho possível é mobilizar os consumidores para que prefiram comprar os produtos de empresas que mostram ações concretas em favor do meio ambiente e pressionam políticos e governos para criar uma moderna legislação que atenda à necessidade de recuperação do meio ambiente. É um longo processo de conscientização que exige muita coragem e energia. A minha questão é: será que temos tempo ainda? 10. À medida que nossos conhecimentos técnicos científicos vão aumentando,
a consciência moral vai diminuindo. O espírito do darwinismo domina o pensar intelectual até os dias atuais, de maneira consciente ou inconsciente. O respeito pelo ser humano vai se perdendo, viabilizando até sua clonagem. O ser humano é encarado como animal racional. 11. Agora podemos entender a afirmação de Rudolf Steiner. Os problemas sociais não têm chance de serem solucionados sem uma visão espiritual do ser humano. O caminho que fiz até aqui foi para dar ao leitor uma visão mais aprofundada do significado do nosso passado. A partir desse ponto, podemos olhar o que Rudolf Steiner nos diz a respeito do futuro da humanidade. Ainda para encerrar nosso olhar sobre o passado, quero apresentar parte de uma conferência de Rudolf Steiner sobre um dos ícones que influenciaram o processo de gestão racional do trabalho. Aqui eu acho que já é algo do Steiner. Vamos ver. Frederick Taylor, um homem que tinha mais inclinação para seguir as inspirações do seu duplo do que seguir os impulsos que eram necessários para o desenvolvimento sadio da quinta época pós-atlântica, era Taylor. Taylor perguntava aos fabricantes de aço se um operário não podia carregar mais do que 12 toneladas e meia de aço por dia. Os fabricantes lhe respondiam que o máximo possível era 18 toneladas por dia. Taylor sugeriu, então, fazer um experimento. Taylor iniciou, então, experimentos com seres humanos. Com isso, transferiu o princípio mecânico para dentro da esfera de trabalho. Ele observou o processo de carregamento, introduziu nesses intervalos para descanso. Ele calculou a duração dos intervalos de tal maneira que o trabalhador podia recuperar as energias que ele tinha no início de cada intervalo. Descobriu, então, grandes diferenças individuais. Calculou em seguida a média aritmética e selecionou aqueles operários cujo tempo de recuperação se encontrava abaixo da média aritmética. Com essa tropa selecionada, ele chegou ao resultado de 47 toneladas por operário por dia. Os operários que não alcançavam a recuperação dentro da média eram demitidos. Até hoje, se trata da aplicação de um pensamento científico aplicado ainda de maneira errônea na vida de seres humanos. Porém, o impulso fica. Logo, ele será aplicado nas verdades espirituais ocultas que devem ser reveladas para a humanidade na quinta época pós-atlântica. O darwinismo não tem verdades ocultas. Apesar disso, a sua aplicação já levaria a situações horripilantes. Os seus experimentos envolvendo vidas humanas. Se acrescentamos a isso as verdades ocultas que deverão surgir, criaríamos uma situação em que pessoas teriam um poder colossal sobre os outros, sempre com a prática da seleção dos mais adaptados.
Mas não se trata apenas da prática da seleção dos mais adaptados. Através de uma descoberta oculta, seria criada uma situação em que os adaptados se tornariam cada vez mais adaptados. Essa situação seria rigorosamente oposta daquela que é almejada pela quinta época cultural pós-atlântica. Taylor aplicou a teoria darwinista na vida do trabalho. Os operários que alcançavam o padrão eram selecionados e quem não conseguida era demitido. Aqui eu acho que tem errado a palavra, está escrito conseguida, mas é quem não conseguia, né? Então, Taylor aplicava a teoria darwinista na vida do trabalho. Os operários que alcançavam o padrão eram selecionados e quem não conseguia era demitido. Os selecionados recebiam um aumento salarial de 60% e os que os deixava satisfeitos e motivados. O lucro dos patrões deu um salto e os demitidos podiam morrer de fome. Apresentei essas questões para vocês com o intuito de lhes mostrar como, a partir de intenções para o futuro, são desenvolvidas atividades e como essas precisam ser iluminadas de um ponto de vista mais elevado. Será nossa tarefa enumerar a 3 ou 4 verdades que necessariamente precisarão ser trabalhadas pela quinta época cultural pós-atlântica. Mostraremos como essas verdades são deturpadas quando não são usadas para promover as boas tendências para a quinta época, mas sim para a satisfação de objetivos escusos de irmandades que querem colocar no lugar do Cristo uma entidade adversa. Aí tem referência a Steiner, está em alemão, seres espirituais individuais e sua atuação na alma humana. O GA 178, sexta edição, Dornach, Rudolf Steiner, Verlac, 2022. Palestra em Dornach, em 19 de novembro de 1917. Vamos fazer uma pausa. Podemos ter alguma observação, alguma pergunta? Eu acho que isso tudo que ele colocou ali do Taylor leva Uhum. muita gente ao estado hoje do trabalhador exausto, né? Sim. Eu, como sindicalista, eu vejo muito essa questão, entendeu? E isso, até para a gente trabalhar com a nossa base, é difícil explicar por que da gente ser contra a jornada 6 por 1, por que que as pessoas estão desligando das famílias, adoecendo, vivendo à base de remédio, entendeu? É muito. Me tocou bastante. Uhum. E É outra interessante coisa pensar. quer falar primeiro, doutor? Não, pode falar, Nina. Pode falar, Nina. Eu falei, somado a isso, assim, quem trabalha, trabalha demais. E aí os filhos ficam à deriva, né? Porque trabalha até 10 horas da noite, que atenção que dá para olhar para a criança, conversar com a criança. Então, assim, tá vendo isso, né? Quem trabalha, trabalha demais. E quem não
quer arranjar um novo emprego, não consegue, porque teria que trabalhar 14 horas por dia, né? É interessante porque ele não cita, quem cita isso é o João Torunski. O João Torunski ele faz uma avaliação do darwinismo, né? Então, ele na realidade, como é um sacerdote da comunidade de cristãos, o João Torunski faz uma relação entre a imagem do criacionismo, né, que existia antigamente, em que era Deus criou tudo e você não pode mudar nada. Depois veio Darwin com a questão da evolução, né? Na realidade, o Darwin tem uma questão interessante, a gente tem que prestar atenção bastante na história em relação ao que o indivíduo diz e como isso é usado por outros, né? O Darwin, quando você estuda a biografia dele, você vê que ele teve muitas dúvidas, porque ele era extremamente religioso. E a ideia dele ia contra o que o status, né, religioso da época dizia, né? E realmente o que o Darwin traz, e que depois isso foi usado, como no caso do Taylor, né, e outras pessoas, que é a adaptação e o mais forte sobrevive. Né? Então é uma luta, né, de sobrevivência. Mas tem um autor russo que chama-se, eu não vou me lembrar agora, se não me engano é Prokofsky, o João Turunski cita, que falava que a evolução não se dá por essa adaptabilidade só, mas se dá pela ajuda dentro da espécie, né? Ele usa até um outro termo agora, mas é nesse sentido. Então ele usa como exemplo, basicamente, os insetos, né? A comunidade dos insetos, elas se apoiam continuamente, né? Não existe essa imagem do mais forte, né? Então você olha numa colmeia, é um grande trabalho conjunto, né? Então a evolução se dá não pela competição, pelo trabalho conjunto. Se nós olharmos objetivamente, as duas coisas coexistem, né? Porque seria inocente dizer que não existe o mais forte sobreviver. Mas, ao mesmo tempo, também não é coerente dizer que você não consegue trabalhar, você não consegue superar as coisas a não ser com um grande apoio. Então, quando a gente vê que as duas coisas existem, se vocês virem esses vídeos que falam sobre a vida animal, você vê que muitas vezes o predador se junta com outro predador, né? Os predadores se juntam para atacar uma manada. E, ao mesmo tempo, dentro da manada, a manada se junta para poder se proteger. Então, você tem a evolução do mais forte, mas você tem também esse processo de ajuda mútua. E é interessante que dentro da própria colmeia, o que acontece? O zangão, é o que é o macho, né? Ele é um tipo de abelha que não faz nada, ele é só alimentado, assim como a rainha, e são vários zangões que são alimentados. E aquele que consegue fecundar a rainha está ali, e os outros são expulsos da colmeia, porque eles não fazem nada. Eles não aprenderam a fazer nada, só foram alimentar. Então você vê que também aí tem o princípio darwinista colocado também, né? Você tira aquele que não ajuda e eles vão para fora, eles vão morrer porque eles não aprenderam nada. Então a vida se dá neste processo, né? Quando a gente olha do ponto de vista biológico, né? Então, só para a gente entender esses dois aspectos que são bastante interessantes, né? E a ideia realmente é assim, aonde que está? A pergunta é, aonde está o indivíduo dentro desse processo? Então, tem uma realidade que é uma comunidade, né? E tem a realidade da construção conjunta. Tem um autor chamado Huberto Holden, ele é um filósofo, não tem nada a ver com antropologia, embora conhecesse a antropologia também, né, se tratou na clínica Tobias, antiga, e ele fala do animal como sendo aquele indivíduo que, na realidade, biologicamente existe, mas ele se expressa. Na realidade, ele não fala do animal, ele fala do ser humano que biologicamente existe,
mas se expressa no convívio social. E aí nós podemos olhar que, em relação aos animais, também existe isso. Existe um indivíduo dentro daquela espécie e ele sobrevive dentro da vida social do seu grupo, mas sem uma consciência, né? É muito por ação, dos instintos, né? E o ser humano é a mesma coisa. Nós somos indivíduos, né, biologicamente constituídos, mas nós só conseguimos sobreviver dentro de uma evolução social, com a diferença que nós temos a capacidade de autopercepção e percepção do outro. Quando o Taylor faz esse aspecto, né, o que dá a intenção é assim, ele colocou a autopercepção e a percepção dos outros simplesmente no caráter produtivo, né? Quanto mais produz, melhor, né? E assim houve uma evolução da indústria. Mas agora a gente precisa entender também, né, e trabalhar com essa ideia de que você pode evoluir, mas tendo um respeito pela individualidade do outro, partindo do princípio que eu quero ser respeitado, né? Se eu quero ser respeitado, eu também preciso respeitar o outro. Então, e isso tudo que nós estamos falando, imagine o Taylor, quando ele fez o processo, imagina se ele tivesse nas mãos toda essa tecnologia que nós temos hoje, né? O que que poderia ter sido evoluído daí? Né? Ele fez uma observação humana, ele estava observando as pessoas, né? E marcando o tempo, né? Era isso que ele fez. E hoje você vê toda essa rapidez com que nós temos, né? Isso aconteceu na história, isso é interessante a gente perceber. Foram as revoluções foram de 100 anos, 40 e agora vai cada vez mais rápido, né? Cada dia que você abre aqui a internet você encontra coisas novas, né? Cada vez mais, tudo trazendo uma rapidez muito grande. E quando você tem muita rapidez, você não observa verdadeiramente o que está acontecendo, né? E aí também entra aí a teoria do mais forte, que é aquele que pensou primeiro e que tem poder e vai levando outros, né, interferindo na vida dos outros. Então, sempre é importante a gente pensar assim, é um processo evolutivo, né, não tem dúvida, mas como que eu, como indivíduo, consigo ajudar minimamente na minha família, no meu círculo que eu convivo, para poder não destruir o que foi feito, mas construir sobre aquilo que foi feito. Eu acho que essa é a essência, né? Não sei se vocês querem, né, completar alguma coisa. Eu Acho queria que só meio que falar caiu. que eu, Ah, desculpa. é, essa aqui, o número 11 aqui, que ele fala de uma afirmação do Steiner, né, que os problemas sociais não têm chance de serem solucionados sem uma visão espiritual do ser humano. E o quanto que isso na modernidade falta mesmo, né? Porque Uhum, nós não estamos acompanhando todas essas transformações como uma coisa do passado. Nós somos personagens dessa história atual e a gente acaba não se dando conta de tudo isso que está apontado aqui e que é verdade, né? Então, se não tiver esse olhar mais espiritualizado, o ser humano entra na onda uhum, e consome tudo isso que está sendo oferecido e trazido, muitas vezes com uma ilusão de que é o melhor, de que é o mais vantajoso, né? O mais lucrativo, o mais, sei lá, o mais tanta coisa. E assim, pegando gancho naquilo que você falou dos animais, né? É, eu vejo que essa coisa de pelo instinto, vencer o outro, mas ele vence para subsistência mesmo, né? Para continuar. Não é para poder se sobrepor ao outro, né? Se uhum. você vê um bando de pássaros, eles vão naquela formação meio que Em em V, né? V, assim, um vai na frente, mas depois muda, né? Aquele que está na frente vai para trás para dar. Então, assim, é uma cooperação, né? Uhum. E então é isso, eu achei muito interessante isso que foi lido aqui.
E eu me lembrei o nome do russo, é Kropotkin. Eu não me lembro do primeiro nome dele, mas é Kropotkin. Então, se vocês Como se olharem, escreve? é Você sabe? K-R-O, P-O, KR. K-R-O-P-O-T-S-K-Y, se não me engano. Kropotkin. Muito bem. Mas é interessante, o Steiner tem um verso que ele fala: não há matéria sem espírito, não espírito sem a matéria. Isso é interessante porque fala que nós não podemos deixar de viver a vida como ela é, né? Mas o que a antroposofia traz não é negar tudo, né? Mas assim, como que espiritualizando, né? Trazendo um processo mais crítico de observação, de fraternidade, a gente pode crescer, né? Sem Não vamos destruir tudo, né? Do tipo, então vocês são favoráveis que destruam as máquinas. Não, não tem nada a ver. É como que o problema não está na coisa, o problema está na utilização da coisa, né? É isso que como a gente pensa na utilização, a diferença é se eu penso economicamente, que é o grande mote, né, que faz tantas destruições, que o pensamento é especificamente econômico, ou se eu penso humanamente, levando em consideração as necessidades econômicas de desenvolvimento, sobrevivência, mas com um caráter mais minimamente fraterno, né? Então, quando Steiner fala da trimembração social, quando ele fala que existe a liberdade, a igualdade, a fraternidade, que eram princípios da Revolução Francesa, mas no sentido de que se tem a fraternidade, a liberdade e a igualdade podem coexistir. Mas sem fraternidade, um fica tentando dominar o outro e aí nós não saímos do lugar, né? Não saímos do lugar do ponto de vista de evolução humana, não das conquistas materiais, né? Muito bem. Acho que podemos ler mais um pouco. Não sei, eu estou sem o livro, não sei se como que está da distribuição no Agora livro, como que está. a gente entra no capítulo 3, que é a visão de Rudolf Steiner sobre o futuro, Ótimo. com o intuito de reunir os elementos necessários para criar os fundamentos para uma compreensão mais aprofundada do assunto. Busquei informações na obra de Rudolf Steiner e as apresento em seguida. O futuro. O domínio radiante de Micael está seguido por uma época escura e terrível, que terá início em 2400 depois de Cristo. Hoje, com Micael, um outro deus assumiu o domínio. É o deus Mamon. Para o ocultismo, Mamon não é apenas o deus do dinheiro. Ele é, na realidade, o guia de todas as forças inferiores e negativas. Seus exércitos não atacam apenas as almas humanas, mas também os corpos físicos humanos, a fim de destruir. Hoje em dia, não se fala tanto de vacilos à toa, pois no futuro eles terão a supremacia de um modo terrível. Quando essa época se aproximar, conflitos e guerras entre irmãos se alastrarão e os pobres corpos humanos definharão atacados por doenças e epidemias. O sinal do pecado será estampado nos corpos humanos. Nessa época, outro arcanjo assumirá o domínio, Orifial. Ele vem para acordar e chacoalhar os seres humanos para sua verdadeira destinação, mediante a dor e o sofrimento.
E para esse acordar acontecer de maneira correta, um pequeno grupo de seres humanos precisa ser preparado nos tempos atuais, sob a condução de Micael, para poder conduzir a humanidade para fora da miséria terrestre em direção ao espiritual. Quem hoje sente o impulso de participar da vida espiritual é designado para servir ao arcanjo Micael e, por intermédio dele, aprender como poderá, no futuro, de maneira correta, servir ao arcanjo Orifiel. Um sacrifício será exigido daqueles que se dedicam à vida espiritual. Apenas sob essas condições é legítimo querer receber a iluminação para a vida espiritual quando se está a serviço da humanidade. Dentro de 400 a 600 anos, esse pequeno grupo de seres humanos que está sendo preparado atualmente servirá ao arcanjo Orifiel a fim de salvar a humanidade. Para que isso aconteça, precisamos trabalhar com toda a seriedade a fim de cumprirmos nossa tarefa de modo adequado. Esse é o texto do Steiner. Termina aqui. A referência está em alemão, é 1904 a 1909. É conteúdo das aulas esotéricas, volume 1, GA 266. Dornach. Rudolf Steiner, Verlag, 2007. Palestra em Munique, 5/12/de 1907. Quer parar ou quer seguir? Sim, eu acho que é interessante, né, pensar o seguinte. Aqui, nesse texto, ele está citando uma coisa. Primeiro que ele está falando no tempo, né, que é muito importante a gente entender isso, né? Nós temos uma evolução da humanidade. Existe aquele livro que nós já lemos aqui, né, que foi o Passeios através da História, onde o Rudolf Lanz vai mostrando, né, que a evolução da humanidade é a evolução da consciência. E nós temos um passado, um presente e um futuro. Nesse tempo, nesses três tempos, sempre existiu a atuação de diferentes arcanjos, são 7 arcanjos, e eles se sucedem, né, e atuam em períodos de 300 a 350 anos. Então, cada época, de 300 a 350 anos, mais ou menos, tem um arcanjo específico que atua. E nós estamos na época de Micael. Desde 1879 começou uma outra regência, porque, lógico, se nós olharmos a humanidade como um todo, já existiram regências de Micael para trás, dessa sucessão de sete arcanjos, né? Nós estamos nessa regência de Micael, que significa quem é como Cristo, né? Então, eu estou até aqui em Mariana, próximo de Mariana, e aqui tem um local que chama Catas Altas, que é uma outra comunidade aqui próximo, né? E que tem uma igrejinha onde tem uma imagem muito bonita. Infelizmente, quer dizer, eles não pedem que não se fotografe, né, dentro da igreja, mas tem uma imagem do Cristo e uma imagem feita de madeira, né? E a imagem do Micael à frente, né? E o Micael, esse que está à frente, está com a espada e com uma lança, com uma balança. E o Micael, ele tem essas duas. A gente encontra muitas imagens de Micael com a espada, com a lança, o escudo, mas tem também a balança. E por que a balança? Porque na balança você vai colocar nos pratos o que você fez de bem e o que você não fez de bem. O Micael não induz nada, ele observa.
Mas o Micael, ele tem essa coragem, e por isso que também em alguns textos nós vamos olhar, será que nós estamos no exército servindo a Micael? Né? Os micaelitas, seria o caso. E o que que ele fala em relação ao futuro? Ele está falando que nessa sucessão, né, também tem forças contrárias. E aí ele cita o Mamon, que é muito conhecido como o deus do dinheiro, e nós comentamos aqui que toda a economia que gera todas essas questões, né? Mas que o Mamon também ele atua com outras forças contrárias. E ele cita uma coisa interessante que nós já estamos vivendo hoje, que é a questão da questão de vidas microbiológicas que vão agredir o ser humano. Né? Nós já estamos vivendo isso, né? A pandemia foi um exemplo disso, mas não é uma coisa moderna. A humanidade já teve muitas epidemias, né? Pandemias, mas o que ele fala é que vai ficando cada vez mais forte essa atuação e destruindo o corpo humano, né? Com ações que podem levar a doenças cada vez mais sérias. De outro lado, o Steiner, de uma vez, eu não vou saber exatamente, não vou me lembrar o número, ele fala que se um número X de pessoas meditassem verdadeiramente, nós iríamos ajudar a evolução da humanidade, porque bem e mal estão sempre muito próximos. Por que que nós ainda não destruímos a Terra? Porque o bem é um pouquinho acima do mal. E aí, se nós criarmos pessoas que estão buscando o bem, nós vamos ajudar esse processo histórico, né? Para evitar e para ajudarmos agora o próximo arcanjo, que vai ser o arcanjo Elifiel. Quer dizer, vai terminar a regência de Micael, vai entrar a regência de Elifiel. Eu não saberia dizer agora a sequência que vem, mas assim, o que se espera é que a cada 350 anos, especificamente um arcanjo com uma essência de atuação vai estar presente na evolução da humanidade. E assim vamos seguindo, né? Quer dizer, na realidade, quando a gente lê um texto desse, quando se lê um texto desse, se dá muitas vezes aquela ideia assim um pouco desanimadora, né? A situação já não está fácil e a coisa vai piorar, né? Mas na realidade isso é uma admoestação, né, para o ser humano. Isso não, longe de ser uma coisa, vamos então, estamos perdidos, não tem saída, é um convite, né, para que nós possamos participar com as nossas limitações humanas, não tem dúvida nenhuma, né? Nós não somos deuses, nem anjos, nem arcanjos, mas podermos participar desse pequeno grupo que ele fala, né? Ele não fala quem é esse pequeno grupo, é, que vai ser, que vai estar aí ajudando, né? Não me parece que sejam só pessoas escolhidas pelo mundo espiritual, mas todos aqueles que querem, que buscam um desenvolvimento humano. Então, eu vejo o texto não como uma revelação apocalíptica, né? Mas na realidade como um convite, né? Isso pode realmente acontecer, mas como que eu me coloco perante isso? É interessante também essa relação que a gente vê com outros movimentos, né? Então, outro dia eu estava ouvindo uma explicação sobre o taoísmo, que é um bem oriental, né? Que veio muito antes da antroposofia, e que numa conversa, né, um taoísta falaria assim, os ocidentais sempre se preocupam com o porquê, e o taoísmo se pergunta como. Então eu posso olhar por que que a situação está assim, mas eu posso também perguntar como eu me coloco na situação. E quando eu olho o porquê, eu jogo só para fora, né? É o Mamon que vai aparecer, é o Taylor que fez aquilo, o Darwin, tudo isso, né? Que faz parte historicamente da evolução. Mas quando eu pergunto como eu me coloco nessa situação, é como também mudar a pergunta do porquê para o para quê, né? Para que nós estamos vivendo isso, e principalmente para que eu estou nessa época, aqui que eu vim, né? E aí, então, isso é um convite para uma atuação mais humana, essencial, né?
Acho, vejo que isso que é o texto aí nos convida, né, a, a- a pensar como que eu, sabendo que o mundo é assim, que teve o Darwin, que teve o Taylor, que teve todas as pessoas que influenciaram positivo ou negativamente, ou trouxeram as suas ideias, como eu, no meu momento biográfico, na comunidade que eu vivo, na família que eu estou, na minha profissão, como eu contribuo para essa evolução. Eu acho até que nós estamos, não sei, no meu tempo aqui, bom, faltam 5 minutos, eu acho que não vale a pena começar uma outra leitura, mas podemos é, complementar mais se vocês quiserem trazer alguma reflexão. Eu acho que essa colocação, né, do como e também acho que o porquê também faz parte, né? Uhum, Eu sim, acho que cabem em qualquer situação da vida, né? sim, São perguntas que a gente deveria fazer constantemente sim, e que seria assim, acrescentar o porquê, o como, né? sim. Você fez uma observação sobre os animais, né? Que é interessante, né? Os animais, quando eles matam o outro animal, isso faz parte da cadeia alimentar, isso não é por maldade, né? Então, isso porque os animais, as plantas, estão mergulhados na sabedoria cósmica que os coloca num processo de vida de acordo com a sua espécie. O ser humano também está mergulhado, né? Nós só convivemos com a sabedoria cósmica, mas para termos autonomia, nós precisamos nos afastar dessa sabedoria. E ao nos afastarmos dessa sabedoria, significa o quê? A sabedoria não atua por si plenamente, porque senão eu não teria autoconsciência. E justamente para isso surge a dúvida, né? O animal não tem dúvida que ele tem que se proteger ou tem que atacar o outro. Nós temos dúvida, né? Porque nós nos afastamos. E ao termos dúvida, surge a pergunta. E daí vem a ciência, né? Então, o porquê é uma pergunta super importante, não tem dúvida. Só que nós temos que estar atentos para que o porquê não justifique tudo que está lá fora sem que eu participe do processo. E aí vem o como. Então, aí vem essa evolução da pergunta do porquê, que existe, é inevitável, mas evoluirmos para o para quê, que é bem diferente, né? E o como, né? Então, eu pergunto o porquê e vejo o que está acontecendo, racionalizo isso, né? E aí agora eu vou, mas para que isso existe? Como que eu vou atuar? E isso sempre reforça a individualidade, seja em que situação for. Eu acho muito interessante isso, porque você trazer o como, que eu vivi uma experiência, duas experiências essa semana da questão financeira, assim, é, diante da atitude que as pessoas têm, né, do mundo, diante do mundo, né? Então, por exemplo, assim, vou só relatar aqui para compartilhar com vocês e que veio muito a ver com que eu fiquei perguntando, né? Por que aconteceu isso? Mas daí você traz como, né? Eu acho muito interessante, por isso que eu vou falar. Uma pessoa ofereceu uma piscina para eu comprar, que ele estava descartando, que tinha escadinha, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu falei assim: ah, legal, você divide? Ele falou assim: meu filho, eu posso comprar para o meu filho. Ele falou assim: não, divido para você. Daí eu ofereci o tanto, daí ficou. Por quantas vezes ficou parado? Daí ele falou assim: não, quanto mais eu te ajudaria? Daí eu falei, aí ele falou: ah, legal, fechado. Aí, um dia depois, ou não, no mesmo dia, no final da tarde, ah, então o moço veio aqui desmanchar a piscina para eu levar para você, mas ele me ofereceu à vista um valor e daí eu vendi para ele. Tudo bem? Aí eu fiquei pensando, nossa, capitalismo que selvagem, né? Daquela música, Capitalismo Selvagem. Aí eu fiz assim, não, tranquilo, né?
Daí eu fiquei pensando comigo assim, o que esse acontecimento tem a ver? O que aconteceu, né? Eu nem estava pensando em Uhum. comprar, de repente uma pessoa oferece, aí eu acho interessante, mas daí acontece ao contrário. Será que não é, estavam demonstrando que não era a hora de eu fazer essa coisa? Mas daí eu fiquei pensando, nossa, mas que atitude é essa, né? Que você fecha um compromisso com uma pessoa, mas daí o outro dá mais, você vai pelo compromisso do outro, né? Agora você trazendo isso me fez refletir, né? Só uma contribuição, assim, queria que você desse Sim. um. No fundo a gente vai conviver com isso, e por isso que é interessante o como, né? Nós não vamos escapar dessas situações, né? Porque se você se coloca no lugar do outro que vendeu, aí você pensa assim, bom, ele não cumpriu uma palavra, mas ao mesmo tempo ele recebeu mais dinheiro. Isso é coisa da vida, né? E aí é como que eu lido com isso, até pensando no futuro, se eu for fazer uma coisa semelhante, qual vai ser a minha conduta, né? Aí é que a gente vai evoluindo, né? Não é ficar só preso no passado, que sim, incomoda, afinal de contas, você, como você falou, você não estava pensando. De repente ele te atiçou para comprar a coisa, né? Você quis comprar, ele fez do outro jeito. Parte da vida, né? Econômica e essa coisa do mais forte de novo, né? Quer dizer, quem tinha mais dinheiro, comprou, né? E aí, tudo, lógico, tipo, de uma certa forma você teve pelo menos uma decepção, né? Não sei se foi um prejuízo, mas uma decepção. Mas aí é que entra, como que eu vou evoluir? É aprendendo com essa que o Steiner fala do exercício da sexta-feira, que é o exercício da memória, né? Como que eu aprendo e não perco a memória das coisas? E como que eu vou atuar em direção ao futuro, né? Aí vem de novo esse como, né? É interessante. Obrigado, Aymara, pela... Espero que se você quiser uma piscina, você consiga uma piscina no futuro, né? Agora já estamos todos curiosos se você vai colocar essa piscina ou não. Muito bem. Chegamos no nosso tempo. Eu agradeço aí. Zuleika, quer comentar algo? É porque desculpa, Zuleika, é porque no tablet eu tenho que ficar puxando a minha telinha, ficou em cima e eu não vi que sua mão estava levantada. Faz favor, por favor. Não, a gente pode até continuar, que o livro vai continuar. Eu só achei o texto muito didático. Uhum, E igual você falou, como? E muitas vezes, por exemplo, o avião decepcionou o uso que ele foi feito na guerra, entendeu? Como uhum, utilizar? Às vezes, por exemplo, a produtividade que o Taylor buscava melhorou muita coisa para hoje, o nosso progresso, até a alimentação hoje suprir para todo mundo, muita coisa. O jeito que foi utilizado é que foi. uhum, E esse tempo de trabalho tirou também a nossa espiritualidade, porque não tem tempo para refletir, não tem tempo para pensar, não tem tempo para se autoanalisar, entendeu? Então, uhum, isso tudo requer realmente muito reflexão, como uhum, fazer, como mudar sem regredir, entendeu? uhum, Cada atitude que vai ser. E eu acho que falta muito. Hoje tem muito individualismo e pouco autoconhecimento, sabe? Buscar como você pode utilizar a internet, todo o progresso que nós temos de forma positiva. Desvirtuou muito, entendeu? Não é que o uhum, progresso seja ruim, é como utilizar, como pensar, ter tempo para pensar, ter tempo para sim, buscar uma autoanálise. Então, tudo isso ficou muito difícil com o ser humano sem tempo. É uhum, isso que eu acho que vai muito essa. Hoje a pessoa utilizar o tempo também erradamente na internet, sem olhar em volta. Essas questões sim, todas fazem você ficar refletindo. O que é até mostrar para outras pessoas, conversar, tirá-las um pouco dessa vida virtual e olhar em volta, olhar o próximo. Entendeu? É sim, muito diferente, muito uhum, incrível. Eu acho que o texto foi uma didática e que a gente enxergou, então, como que foi feito e como é que a gente pode
vai ter ações pontuais, ações individuais. Nós queremos ser, fazer a diferença, entendeu? Ser produtivo no pensar. Uhum. Muito bem. Obrigado. Carlos, você tá sem som. Vou pausar, interromper a gravação. Tá ótimo.